Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e a partir de hoje nós começaremos a estabelecer uma série de debates artísticos, políticos, filosóficos e sociais. Para esse primeiro programa, que dá início à série do Espaço Heráclito, eu tenho um convidado especial, um amigo que é escritor e jornalista. E ele também sempre acrescenta que ele se considera um agitador cultural. Eu estou aqui hoje, pessoal, com Flávio Viegas Amoreira. Tudo bom, Flávio? Boa noite, Flávio Vassoler. Boa noite ao Espaço Heráclito. É um espaço mais do que necessário, um imperativo categórico, discutir forma, conteúdo, interação, discussão em tempos e termos transmodernos, em tempos de transmídias, Então, onde as artes se conversam. Enfim, Heráclito, mais do que ninguém, imagine, super cabível, não é? Coerente. Então, o Espaço Heráclito abraçar esse nosso propósito. De discutir as artes em transe, transa. Vocês veem aqui, eu estava conversando com o Flávio antes de entrar aqui, ele me pediu, olha, eventualmente você pode me cortar porque eu começo a falar com uma torrente. Vocês logo vão ver aqui a poética dele que é torrencial. O Flávio mencionou o Heráclito e antes de nós começarmos a conversar, eu só queria fazer uma introdução e dizer que o Heráclito, esse grande pensador pré-socrático, propunha o movimento, o fluxo do universo, a contraposição das ideias e da própria física, da própria natureza, como forma de apreensão da realidade. Então aqui hoje, eu já começo, já que o Flávio citou um termo aqui, meio, digamos, enigmático. Flávio, o que você quer dizer com transmodernidade artística? Transmodernidade artística, o Heráclito deveria estar na Barata Ribeiro, na Nossa Senhora de Copacabana, na Avenida Paulista aqui. Barata Ribeiro, rua aqui de São Paulo, se eu não me engano... Não, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Em transe, eu já estou falando em transe. O Heráclito era atópico, ele já era pré-deleuziano, há 6.000, 5.000 anos atrás, era um pré-deleuziano, para discutir o quê? Transe, o mundo em transe. Transmídia, transmodernidade, mundo em transe, o mundo glauberiano, aquilo que o Glauber já propugnava, imaginava, já supunha, a implosão de uma linearidade já não mais possível, aquilo que eu chamo de literatura do estilhaço, que um colega meu, grande escritor, grande ator, Michel Elamed, chama de regurgitofagia. Então nós estamos aqui gravando na Pauliceia, e nós vivemos um mundo pós-antropofágico, um mundo regurgitofágico. Mas, Flávio, o Brasil hoje precisa mais não ser colonizado por Hollywood de forma alguma, estou falando de maneira direta. Nós temos que exportar não só soja e, enfim, a nossa capacidade tem que ser, quando eu falo Brasil, há uma conjuminação de transas, não pode haver um discurso onívoco, mas, único. Flávio, quando você mencionou agora há pouco... De maneira que, não quero perder o nexo, após antropofagia é a regurgitofagia. Mas pra gente... a melhor forma de silenciar é dizer muito. E dizer é diferente de falar. Essa frase é do Kierkegaard, que faria 200 anos agora em novembro, o filósofo Soren Kierkegaard. A melhor forma de silenciar é dizer muito. Mas, e Flávio, dizer é diferente de falar. Antes de nós continuarmos, vocês perceberam que o Flávio aqui tem um discurso torrencial e, digamos, rocambolesco, ele vai sobrepondo uma série de conceitos. Eu queria fazer uma mediação em relação a uma colocação que você fez, que me parece importante para nós discutirmos o panorama da literatura contemporânea. Você disse que a linearidade artística já não é mais possível. Se nós pensarmos, por exemplo, no período de formação do romance como gênero, se nós pensarmos nas grandes narrativas que foram concebidas no século XIX ou inícios do século XX, se nós pensarmos em Honoré de Balzac, se nós pensarmos no Thomas Mann, sobre o qual a gente estava falando agora há pouco, a gente percebe histórias que são, digamos, orgânicas, que têm uma causalidade, que vão se estruturando com começo, meio e fim, que tentam uma apreensão do mundo como se elas pudessem ressignificá-lo. Esse conceito de transmodernidade sobre o qual você vem falando
no âmbito artístico e essa transa sobre a qual você falou estabelece aí uma vinculação entre os mais diversos tipos de gêneros artísticos, como fica essa questão de, se por um lado há uma dificuldade hoje, ou há uma impossibilidade, como você está dizendo, para compor narrativas mais globais, como fica essa questão de o estilhaço, a literatura do estilhaço, o fragmento, uma literatura mais micrológica, para tentar entender, compreender e dialogar, para tentar entender e dialogar com a complexidade do mundo, Flávio? Uma coisa simples e é complexa. Montaigne é pré-moderno, Shakespeare é pré-moderno. Agora em 2016, 2015 ou 2016, nós vamos completar 400 anos de morte no mesmo ano. Eu creio que 2015 e 2016, do Cervantes e do Shakespeare. Cervantes e Shakespeare eram literatura. Montaigne era literatura. O conceito de literatura é um conceito burguês. O conceito de romance é um conceito burguês. Balzac é fantástico. Charles Dickens. Uma questão é a questão ideológica. A vanguarda pode implodir a tradição? Não, porque essas questões também são fluidas. Pantagruel é vanguarda ou é tradição? Pantagruel é vanguardíssimo. O Montaigne é vanguardíssimo. Mas o Montaigne era um filósofo ou era um literato? O Shakespeare, quando eu leio Hamlet, ou assisto a peça, mas ler o Hamlet é uma figura basilar do pensamento nos últimos 600 anos. E se eu tivesse que definir uma peça que eu levasse a Marte, uma peça não, um livro, seria o Hamlet. Enfim, e o Shakespeare, como discernir? Ele é dramaturgo, ele é literato, ele é pensador? A questão hoje se coloca muito bem, é a indiscernibilidade, não tornar discernível o que é teatro, o que é filosofia, o que é literatura. Montaigne, a rigor, Hegel, Kant, Spinoza, são filósofos sistemáticos. Montaigne pode ser lido como um literato, Sêneca, Suetônio, Epicuro, muito bem. Então, respondendo a sua questão, aquela questão do Balzac, o século XIX, eu não acredito mais que exista quem tem suprido mais essa necessidade de história, de trama. Nem o cinema tem suprido mais, nem o teatro. O teatro vive, o teatro linear, o teatro burguês pós-Bakhtiniano, o cinema, com as novas mídias, como dizia o grande Despin Attari, a forma faz o conteúdo. Mas pensemos, por exemplo, você citou o cinema, um Lars von Trier, por exemplo, um Dançando no Escuro. É uma narrativa que se centra ali em uma determinada história. Esse Dançando no Escuro é um dos filmes que me são mais caros. Ele tem uma história de acompanhamento da Björk, a personagem, a Selma, passa por uma série de situações peculiares ao seu contexto, mas com essa história, com essa trama, com esse transcorrer narrativo, é possível pensar sobre uma série de contradições postas pela sociedade. Bom, muito bem, eu tenho 48 anos, eu nasci em 1965. O primeiro livro adulto que eu li, uma novela, foi a Metamorfose do Franz Kafka. Enfim, as figuras, as criaturas, a criatura humana vai continuar lendo ad eterno pelo século XXI adentro. Mas de que forma? O teatro e o cinema, falando teatro e cinema, vão se tornar o que a ópera no século XXI foi no século XIX. Quer dizer, quem que assiste, quem vai ao cinema hoje? Quem vai ao teatro de maneira, digamos, habitual? Quem pega uma montanha mágica? Agora eu quero responder a sua pergunta. Quem pega uma montanha mágica? Quem vai escrever uma montanha mágica? Então, o Brasil é capaz, até que o Brasil ganhe o Prêmio Nobel de Literatura, de maneira desmerecida. O Guimarães Rosa, que é um monumento, quem escreveria o Grande Sertão Veredas hoje? Quem sabe o Milton Ratum ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Agora, quem pode explicar a nossa sociedade estilhaçada, comportamental, neural, perceptiva,
fenomenologicamente de maneira linear, contida, através do romance. É que não então, seria, Bernardo Carvalho, Milton complicado. Ratum, o romance vai morrer? Não. A maior estupidez das vanguardas e dos caga-regras são o romance morreu, a poesia morreu, o teatro morreu, o cinema morreu. Nada morre. As coisas se transmutam. A sua resposta ela vai no sentido de atribuir esse ímpeto de construir uma trama, mais a subjetividade dos autores. Aquilo que eu estava tentando propor, e até trago uma provocação heraclitiana, seria no seguinte sentido. Ao invés de nós pensarmos se um autor se dispõe ou não a escrever de uma maneira concatenada, causal, com uma história que tem uma continuidade, que tenta aprender uma totalidade histórico-social, eu faria a seguinte pergunta. Você estava fazendo críticas contundentes, extremamente importantes, à banalização da cultura. E aí eu fico me perguntando, não há um risco de esses estilhaços que querem se voltar apenas para si mesmos, como se personagens ficassem dentro do quarto? Você mencionou o grande Gregor Samsa, que é o protagonista da Metamorfose do Kafka. Ele está ali no quarto, mas ao mesmo tempo o exterior ao quarto está tendo invectivas a todo momento. Aquela janela, aquele parapeito sobre o qual o Gregor vai se colocar, é muito importante como um isolamento em relação ao mundo, que, ainda que não seja pontuado na Metamorfose, entra ali em grande medida. O que eu quero perguntar é, será que hoje, dentro desse contexto que mostra uma dificuldade para a leitura, dado o maior tempo de trabalho, dada a banalização da cultura, dada uma série de impossibilidades, será que hoje o estilhaço por si só, apesar de ele trazer novas formas artísticas, não acaba sendo uma resignação diante dessa impossibilidade de tentar fazer uma nova arte? O que você acha, Flávio? Eu não acho, eu tenho nem convicção, eu tenho, muito bem. Na Idade Média não havia romance, havia canção de gesta, havia alto, havia menestrel, havia estilhaço. A burguesia encilhou. É que nós nos acomodamos com mentalidade burguesa. Quando eu falo burguesa, não é no sentido depreciativo, no sentido moderno. Claro, claro. Então, relações perigosas. A formação do romance, ela só tem 250 anos. Eu vou ser mais drástico. O jornalismo é fruto da sociedade moderna. O jornalismo não tem 200 anos. Agora, veja bem, se eu tivesse que indicar um livro para alguém entender o que é o jornalismo, Ilusões Perdidas, do Balzac. Claro, claro. Então, primeiro ano de universidade, faculdade de jornalismo, que não deveria existir, só no Brasil. Jornalismo se aprende, bom, muito bem, é um papo muito longo, mas Ilusões Perdidas do Honoré de Balzac. Isso. É um tratado sobre o embuste, o embuste do jornalismo no sentido burocrático e no sentido categórico, não adianta. Só para fazer uma rápida contextualização. Ilusões Perdidas. Isso, só para fazer uma rápida contextualização, pessoal. Ilusões Perdidas é o livro do Balzac, como o Flávio está falando, narra a história, digamos, sobre isso que ele está falando, do Lucien de Rubempré, que é uma personagem da província que vai até Paris com altas aspirações literárias e acaba, na verdade, entrando nos meandros jornalísticos. E o Balzac faz um enorme preâmbulo para contar justamente aspectos da história do jornalismo, não é isso? Agora vamos lá. O Woody Allen. Um filme do Woody Allen não passa 90 minutos. Hoje a gente vive numa condição assim de neural, de videoclipe. Eu já estou chegando aos 50 anos. Antes de eu ir ao cinema, quando vou, eu quero saber, escuta, a fita é um tema do tempo da minha bisavó. O filme dura quanto tempo? Quer dizer, por quê? Porque a forma determina o conteúdo. Nós vamos implodir o romance? Não. As coisas vão, aquilo que eu chamo de simultaneísmo. Tudo, todo ao mesmo tempo. Nós vamos conviver com contos, a poesia, por exemplo. A poesia viceja, o teatro viceja. Mas que teatro? Que cinema?
cinema ordinário? Será que um brasileiro precisa ser validado em Hollywood como esse ator horroroso de Tropa de Elite? Filme que eu não vi, não gostei, não gostei. Muito bem, aqui, é outro papo, tá vendo? Quer dizer, mas é uma questão muito mais longe, mais distante. Por quê? Porque o Brasil tem uma grande televisão. O Brasil tem uma grande televisão. Por mais ordinária que ela seja, ordinária no sentido ideológico. Eu não posso ir ao cinema para ver Glória Pires e Tony Ramos e Glória Pires, ou o Wagner Moura, Imagina se eu vou assistir Tropa de Elite, eu não assisti. Mas o Brasil, em termos de cinema, desaprendeu por quê? Porque tem uma grande televisão. A Argentina dá banho, o Uruguai tem um grande cinema. O Uruguai tem a população de Santa Amaro, meu caro. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Não precisa ganhar Oscar para validar cinema, mas dá show. Os filmes da Armênia, os filmes da Palestina, o Iraque foi bombardeado, arrasado, posto ao chão. Tem um cinema considerável. O Brasil não tem cinema por quê? Porque tem uma estética viciada na visualidade, na ética, no ethos e na estética global. Começo, meio e fim. Eles falam sobre cinema, literatura ordinária. Mas aí eu te faria... Literatura ordinária. Mas aí, Flavião, continuaria... Por quê? Porque a universidade não rastreia. A universidade tem uma grande importância, deveria ter. Claro. A Universidade Brasileira descobriu a Clarice Lispector quando? Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector, Roberto Piva. Nós estamos em São Paulo, na Avenida Paulista, muito bem. Nós estamos em Atópolis, em todas as partes com a internet. Mas o Roberto Piva, um dos maiores poetas brasileiros, completamente desconhecido. Eurídice Fontella, uma das maiores poetas em língua portuguesa, completamente desconhecida. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Justaposto, 200 milhões a mais do que Portugal. Portugal, em termos de literatura... Não em termos de literatura, em termos de política literária, em termos de respeitabilidade à literatura, Adília Lopes, João Lobo Antunes, Herberto Helder, sem falar no Saramago, mas estou falando dos vivos. Herberto Helder, um dos maiores poetas do Ocidente. Como é que um país com 10 milhões de habitantes pode dar de 10 a 0 em literatura, na falta de respeito que a literatura brasileira não tem. Por que não tem? Porque há uma dissociação. O brasileiro trabalha com mercado editorial. Nós vemos a Companhia das Letras das Índias, e Bienal, Passo Fundo, Paraty, dizer que em 1808, Laurentino Gomes é escritor. Ele é escritor? Não, ele não é escritor. Literatura é uma coisa muito séria. O seu livro é um livro de escritura de literatura. Muito obrigado. E não é confete. Pessoal, muito bem. Pessoal, então, não tem cappuccino envolvido, não. A gente tomou um cappuccino antes de entrar aqui, mas a gente não está envolvido. Muito bem. Mas nós temos que dissociar. Olha, vamos a uma Bienal de literatura. Flávio, literatura é uma palavra séria. O Laurentino Gomes não é escritor. Mas, vou ter que te interromper pelo seguinte. Como uma professora de etiqueta, Cláudia Matarazzo, pode ser chamada de escritora. Mas eu vou interromper o Flávio pelo seguinte, concordo... Se todo mundo é escritor, ninguém é escritor. Concordo com tudo que ele está dizendo, porém, como o nosso espaço Heráclito está aqui para estabelecer o movimento da contradição, eu me incomodo com um aspecto. Concordo com toda essa argumentação que o Flávio vem desenvolvendo, mas me preocupa justamente que esse modelo global, esse modelo televisivo, que vai inoculando parâmetros de recepção, que vai deturpando parâmetros de recepção do público, ele traz uma série de perspectivas para a arte. E perspectivas deletérias, perspectivas negativas, como você está colocando. Mas aí, quando chega o momento de o artista se deparar com o público, me parece que há, na forma de construção do estilhaço, uma aceitação desse modelo, de uma literatura que não se preocupe com mais profundidade. Eu não digo que o estilhaço não tenha profundidade. Não é esse o ponto. Eu vejo narrativas micrológicas, narrativas mais específicas, com um alto grau de densidade, como a Metamorfose do Kafka. E aqui não é questão de só citar o cânone, mas de perceber que, em grande medida, a contemporaneidade vem focalizando histórias, narrativas, sem uma tentativa de fazer mediações com conflitos mais gerais. Por exemplo, o Coetzee, ele incorpora com uma profundidade enorme
um questionamento formal de desconstrução, até da forma gráfica das narrativas ali no livro. Mas jamais ele deixa de dialogar com aspectos históricos, jamais ele deixa de pensar ali, sobretudo no país de onde ele vem, a África do Sul, sobre essa grande tensão do apartheid, por exemplo. Você não acha que a forma de rebeldia seria também a forma de retomar esses grandes conflitos seria uma forma de rebeldia política? E aí eu não falo nem só da construção formal, até uma rebeldia política contra essas imposições midiáticas sobre as quais você estava falando? A questão é profunda, mas vou responder de maneira direta. Há uma crise de representação. Mas eu sou muito otimista, um otimista patológico. Mas até agora você estava... Você foi dialético agora, passou de uma negatividade para o otimismo. Da entropia para uma explosão de galáxias. Eu nunca vi tantos jovens interessados em literatura. A minha visão é uma idade média high-tech. Meu Deus. Televisão é o que nós vamos viver. Uhum. Eu gosto muito de um pensador do século 18, italiano, Vico. Claro. Então o mundo é cíclico. Giambattista Vico. O mundo é cíclico. Eu nunca vi um processo de idiotização, de glamorização da burrice como nós vivemos, de fascismo contra qualquer laivo de inteligência, de erudição, mas eu nunca vi uma insurgência através da internet, principalmente, e de várias mídias, por expressão. Jovens que não assistem mais televisão. Quem assiste televisão hoje, eu não gosto de classificar, mas anos Lula, anos Dilma, enfim, houve uma ascensão. A televisão, no sentido tradicional, houve uma ascensão. Quem consome iogurte e trocou o sabonete Lacei pelo Dove. Então, televisão tornou-se uma coisa obsoleta. Os jovens não veem mais televisão. Mas e a mentalidade televisiva? Ela é obsoleta ainda? A mentalidade televisiva? Meu caro, eu com 48 anos, eu lia o Jornal do Brasil, o Globo, o Estado e a Folha. Jornal do Brasil, Globo, Estado e a Folha. Léo Gilson Ribeiro, Wilson Martins. Quando eu falo em Léo Gilson Ribeiro, é uma figura paleolítica, poderia estar vivo aqui. É um crítico de literatura do Estado e do Jornal da Tarde. Wilson Martins, ainda atuantes, Luiz Zanin Oríquio, do Estadão, muito bem. Mas eu sou de uma geração que lia 4 jornais por dia. Hoje eu leio um e folheio e eu vejo o Gilles Lapouge. Então, o que eu estou dizendo é que eu sou, enfim, estou chegando aos 50 anos. Agora um jovem escritor, Rilkeano, Cartas no Jovem Escritor, ele já não lê jornal, ele não vê televisão. Televisão é coisa geriátrica. Agora, pessoal, ler jornal é coisa de tiozinho de mais de 35 anos. Ir ao teatro, aí a questão, o problema não é do... Pessoal, eu vou ter que interromper o Flávio aqui, nós estamos chegando ao intervalo, vocês viram que o debate foi torrencial e eu ainda nem introduzi a obra do Flávio aqui para vocês, então nós vamos agora fazer um rápido intervalo, na volta para o segundo bloco a gente vem aqui falar justamente sobre a obra do Flávio e damos continuidade a esse debate, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal.